Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando nesta sexta-feira, logo cedinho para a gente atualizar as informações do Internacional, trazendo as falas do vestiário colorado. Roger Machado falou de tudo sobre a partida e também o planejamento do Internacional na entrevista coletiva. O Alan Patrick deu a sua explicação sobre os pênaltis perdidos e mais. Uma informação exclusiva, porque eu conversei com Gustavo Grossi, dirigente que foi acusado de forma muito forte por um atual membro da base do Internacional, e trago aqui o relato do ex-dirigente da base do Internacional. Tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo aqui de Internacional. Sem mais delongas, bora falar de Colorado. Vamos começar, pessoal, repercutindo ainda o que foi o jogo de ontem. Vitória do Internacional 3-0 para cima do Maracanã, classificação assegurada às oitavas de final. Quero começar com o relato do Alan Patrick na saída do gramado depois do término da partida, onde ele diz, e até de forma muito curiosa, tenta explicar principalmente a penalidade que ele bate no primeiro tempo, a cavadinha, que segundo o Alan Patrick não foi uma cavadinha. Ele diz que já estava treinando dessa forma, treinou antes da partida e que na verdade ele queria dar um chute no meio, um chute alto no meio do gol, mas Alan Patrick, convenhamos, acabou saindo uma cavadinha, talvez não fosse a sua intenção, mas de fato aconteceu uma cavadinha e perdeu o pênalti, né, o Alan Patrick na primeira etapa, mas deu essa explicação, disse que vai treinar, que vai tentar melhorar para que isso não aconteça nas próximas oportunidades. E tomara que não mesmo, né, porque o Inter terá jogos muito decisivos daqui para frente, principalmente no segundo semestre, jogos de Copa, quem sabe decisões por pênaltis, então é bom aí que o Inter esteja calibrado nas suas penalidades. Aliás, sobre isso, o técnico Roger Machado também falou na entrevista coletiva e disse que, na verdade, o pênalti perdido pelo Inter foi o do Alan Patrick, na trave. Segundo ele, os outros dois pênaltis foram méritos do goleiro, o Rair, goleiro do Maracanã, que pegou 3 pênaltis contra o Inter. Um no Beira-Rio, 2 ontem, e teve o pênalti do Alan Patrick na trave. Então, para o Roger, o pênalti do Wesley que ele pegou e a cavadinha também do Alan Patrick foram méritos do goleiro do CSA. Falando agora sobre o Inter, o que o Roger fez de diagnóstico, diz que foi uma partida mais complicada no primeiro tempo, claro, no segundo o Inter conseguiu destravar a defesa do Maracanã, mas falou principalmente sobre Gustavo Prado, um jovem que recebeu a sua grande oportunidade na partida contra o Maracanã. O Roger elogiou bastante o Gustavo Prado, disse que é um jogador que vem trabalhando muito bem no dia a dia do CT Parque Gigante, é um jogador convocado para a seleção brasileira sub-20, ao lado do Gabriel Carvalho também, então isso vai dando confiança, segundo o Roger, e ele sente essa confiança no Gustavo Prado, por isso ele recebeu uma oportunidade, começou jogando pela esquerda, o Roger também fez essa ponderação, dizendo que queria deixar o Gustavo Prado mais à vontade, por isso ele atuou pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, onde se sente bem mais à vontade. Depois da saída do Wesley, aí sim passou a atuar pelo outro lado, Gustavo Prado pelo lado esquerdo. Na verdade, ele continuou do lado esquerdo depois da saída do Wesley, porque o Tabata entrou pelo lado direito. Bom, pessoal, o Roger, eu quero ressaltar aqui na entrevista coletiva, ele também falou sobre 2 temas importantes. O Vitor Gabriel, zagueiro, que teve sim um trauma no tornozelo, ainda nos tem maiores informações sobre o diagnóstico, se tem alguma lesão constatada. O fato é que o Vitor Gabriel deixou o gramado de muletas, a gente está conferindo aí nas imagens do Leonardo Moll, repórter da Rádio Bandeirantes, e sim preocupa. O Inter que retornou a Porto Alegre durante a madrugada e volta a treinar nesta tarde, 4 horas, no CT Parque Gigante. Então a expectativa é que tenhamos novidades em relação ao Vitor Gabriel, mas é provável que ele esteja fora
da partida contra o Sport e também, quem sabe, da partida contra o Bahia. Até acho que contra o Sport ele já estaria fora por conta da questão contratual, mas contra o Bahia pode ser um desfalque importante para o Internacional. Também quero falar, pessoal, sobre a partida contra o Sport, já que eu citei, porque o Roger ele foi questionado na entrevista se o Inter vai poupar jogadores contra o Sport ou se vai com a força máxima. O Roger chegou a utilizar a expressão força máxima e alguns colegas até fizeram a interpretação de que ele garantiu que o Inter vai com o que tem de melhor contra o Sport. Eu fiz uma leitura um pouco diferente de alguns colegas, pelo menos que eu vi comentando. O Roger ele disse praticamente que vai com o que tem de mais fresco, com a força máxima para o momento. Foi isso que eu entendi da fala do Roger. Tanto é que ele dá, sim, uma importância maior à partida contra o Bahia na próxima quarta-feira, aqui no Beira-Rio, jogo pela Libertadores. Também combinado, pessoal, essa minha interpretação está combinada a uma informação que eu tenho também de bastidor, ainda antes da partida contra o Maracanã, de que o Inter jogaria hoje com a sua força máxima, ou ontem, na verdade, na quinta-feira, e no fim de semana contra o Sport teria jogadores poupados. E essa é a tendência, claro que não um time completo, mas pontualmente o Roger deve poupar alguns jogadores dessa partida, quem sabe começando no banco, entrando na segunda etapa, é algo que começará a ser definido nessa sexta-feira. Bom, pessoal, quero passar agora para a segunda parte do vídeo e que está na thumb também desse vídeo, uma grande apuração que eu fiz ainda na última quinta-feira. Deixei para a gente tratar sobre isso depois do jogo, até porque o foco, claro, estava na partida do Internacional. Eu trouxe aqui, ainda na quinta-feira, no canal, uma fala muito forte do PC de Oliveira, que é gerente ali metodológico da base do Internacional, fazendo uma acusação forte em relação ao Gustavo Grossi. Ele não cita diretamente o Grossi, mas dá a entender que é o argentino ex-diretor esportivo da base do Internacional, dizendo que ele fez desmandos, que teve um trabalho muito ruim, que ele não queria que ele voltasse a trabalhar em nenhum clube do futebol brasileiro, que era caso de Polícia Federal. E essa foi a frase que mais chamou a atenção, a frase mais impactante do dirigente do Internacional, PC de Oliveira, que é um campeão do futsal e agora está trabalhando aí na base do Inter. Bom, pessoal, eu busquei contato com as duas partes, tá? É importante já deixar isso claro. Busquei o PC de Oliveira, que não me retornou, não retornou as minhas mensagens. Vou tentar continuar esse contato com ele para ver se a gente tem alguma resposta. Pessoas, até alguns colegas entraram em contato com dirigentes do Inter que lamentam a fala e acham que foi uma expressão equivocada utilizada pelo PC, principalmente ali na Polícia Federal, e que não compactuam, obviamente, com essa leitura. Fizeram toda a apuração da gestão Gustavo Grossi, estão a par dos contratos e não tem nada de irregular, não há nenhum crime cometido pelo antigo profissional da base do Inter. E eu conversei com o Gustavo Grossi, ele me respondeu de forma muito gentil, disse que ainda estava acompanhando, que ele tinha recém ficado sabendo desse vídeo, dessa fala forte do PC de Oliveira, disse que não conhecia o PC, então não poderia dar mais explicações, dar mais detalhes, mas disse que está muito tranquilo, que a direção do Internacional sabe do trabalho que foi feito, que ele se reportava ao presidente Alessandro Barcelos, ao qual ele tem carinho, ainda mesmo depois da demissão. Então me pareceu um Gustavo Grossi muito tranquilo, realmente respaldando essa informação que foi trazida por alguns colegas de que o Inter sabe que nada de ilícito, nada de irregular aconteceu durante a sua gestão. A leitura que eu faço, pessoal, desse caso é que, aliás, desde a saída, o Grossi ele vinha desagradando alguns setores do próprio Internacional, com alguns métodos, por ser um cara que fez muito sucesso no River Plate, tentou implementar uma metodologia parecida. Para algumas pessoas, essa metodologia não era adaptada ao futebol brasileiro, ele importou diretamente da Argentina, não respeitando o contexto do futebol brasileiro. Enfim, essa é uma leitura de algumas pessoas
do Internacional. Mas de fato, Gustavo Grossi não cometeu nenhum crime, nada de Polícia Federal, como disse o PC de Oliveira. Acredito que tenha sido aí uma expressão mal colocada pelo dirigente da base do Internacional. Tudo certo? Eu volto ainda nesta sexta-feira, pessoal, para a gente atualizar o Inter. Vai ter treino durante a tarde e a gente, claro, volta aqui no canal com as atualizações e essa projeção do fim de semana, que será de Campeonato Brasileiro. O Inter que precisa da vitória contra o Sport, que ainda não venceu no campeonato da Série A. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!